Meus irmãos, bom dia. Eu gostaria que todos, se possível, chegassem mais para o centro, para que pudesse ver todos os irmãos, fica mais fácil também, né? Hoje nós estaremos estudando a respeito daqueles que batalharam em favor da sã doutrina da igreja. Estaremos falando sobre a verdade em relação à doutrina. Então, como texto base, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 41. Que diz assim a palavra do Senhor. João, Evangelho de João 1, 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disseste que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pois bem, meus amados. Obrigado. Pois bem, meus irmãos, nós queremos falar aqui sobre aquele que é achado e sobre a verdade. Porque André, interessante que eu vou iniciar com André e vou finalizar com André. Eu vou iniciar por André, porque eu não sei se os irmãos têm ciência, mas foi o primeiro discípulo que, entre aspas, achou a Jesus. Foi o primeiro. Os irmãos sabiam disso, né? Claro. Porque André era adepto da pregação de João Batista, e quando João Batista aponta para Jesus, até então o foco era João Batista, porque João Batista tinha uma mensagem notável. A mensagem de João Batista, ela chamava a atenção de todos pelo que ele pregava, pelo o que ele fazia naquele tempo. Então ele tinha os seus seguidores, inclusive, os irmãos devem saber, João Batista não, mas alguns dos seus seguidores chegaram a criar um cisma, e criarem, um cisma não, porque ainda não existia igreja, mas criar um grupo
relacionado a João Batista. E Filipe e André, ele estava ali ouvindo aquela mensagem, mas quando Jesus ele chega, André se volta 100% para Jesus. E ele chega e fala assim: achamos! E eu queria já dizer aqui aos irmãos que ninguém pode achar a Jesus. Ninguém pode encontrá-lo, porque não é o homem que vai de encontro a ele. Não é o homem que acha Jesus. Mas se Jesus não te achar, aí é o grande problema. Porque não é o homem que escolhe a Deus, mas é Deus, da sua onisciência, que ele faz já a sua eleição. E quem é de nós aqui, dentre esses que estão aqui, que pode dizer, antes mesmo dos olhos serem abertos para o Evangelho, dos olhos serem abertos para amar ao Senhor, qual dentre nós aqui pode falar, eu escolheria Deus? Porque a nossa tendência como homem é a carne, é a carne. E a carne, ela sempre tende para o erro. Então, André lhe diz, achei. E por isso que eu vou começar com André e vou finalizar por André, porque ali nós vamos ver uma linha de uma verdadeira conversão. E ali nós vamos entender que quando o cristão, ora ele está quente, ora ele está frio, aquilo ali é um parâmetro para ver nele que ainda não houve uma conversão genuína, completa. Porque nós vamos ver isso na vida de André. Então ele diz assim, achamos. E ele chama ali a Pedro e aos outros, chega a Natanael, Natanael diz assim, o homem é tão temporal, que ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus, como ensinando a nós a não menosprezar ninguém, é mais ou menos assim. Não sei se tem algum cearense aqui, mas quem vos fala é. É a mesma coisa você chegar lá em São Paulo e falar assim, eu sou cearense, eu nasci em Nazaré. Mais ou menos isso, os irmãos já têm né? Aí Jesus, não colocando ninguém para baixo, ele diz assim, eis aí um verdadeiro israelita, porque eles tinham isso, né, eu sou de Israel, eu sou da nação, eu sou, né, aquela polpa toda, né, não aos paulistas, né, mas aos paulistas, não, eu sou paulista, sou paulistano, sou carioca. Isso é um problema sério, né, com o homem, né, porque até os 15 anos eu tinha até um preconceito. Hoje não, hoje eu não tenho problema nenhum em dizer que eu nasci, né, aqui uma experiência rápida, tá, irmãos? Eu nasci no sertão do Ceará. Se não fosse as mãos potentes do Senhor, possivelmente eu estaria à morte, porque é o relatório que nós trazemos às pessoas, principalmente quem nasceu em 70, já revelei a minha idade, né? Mas se não fosse as mãos do Senhor em criar uma situação difícil, né? E a minha família sair de lá e vir, jamais eu conheceria o Evangelho. É a ocasião carrancuda, né? É em meio a um problema que você está vivendo, que lá na frente você vai ver, aquele problema carrancudo, aquele problema foi Deus quem criou para que hoje eu pudesse ver a mão dele operar em meu favor. Mas voltando aqui, o Senhor aponta e fala assim, Natanael, você é um israelita que não há dolo algum. Mestre! Aí mudou, né, o coração, né? É igual Zaqueu, né? Mestre! Aí ficou cheio, já todo cheio de intimidade. O Senhor, pera lá, meu amigo. Você vai ver coisas grandes. Você vai ver
uma mulher, você vai ver uma mulher que os médicos vão colocar as mãos e não vão fazer nada por ela. Ela vai sangrar por 12 anos, mas quando ela tocar na orla do meu vestido, vai sair virtude. E ele começou com a mensagem. Você vai ver que um paralítico tenta entrar numa banheira para se molhar e ser curado, ninguém vai, mas eu vou fazer ele levantar. Você vai ver um homem descendo, sendo levado por outros. Ele vai estar diante de mim e eu vou fazê-lo andar. Então é sobre isso que nós queremos falar, meus irmãos. O Deus que se revela e o Deus verdadeiro. E por que isso? Porque hoje o ensino é justamente para falar assim: quem é a verdade? Qual é a verdade? Porque se formos agora lá para o momento onde João, há até um entendimento duplo sobre os teólogos, se João direcionou ou não as suas cartas para combater o gnosticismo, mas nós sabemos com certeza que os seus discípulos, sim, se direcionaram a combater o gnosticismo, porque o gnosticismo, o que era o gnosticismo? Ele saiu de uma linha, porque naquela época, Platão, ele tinha formulado ideias da metafísica, de comportamental, em que as pessoas se debruçavam sobre livros, sobre conhecimento, sobre o que era Platão, e trouxeram isso para o meio da igreja, e através de gnósticos, homens que não tinham ainda uma conversão genuína, que não eram convertidos 100%, esses homens vieram para o seio da igreja, trouxeram para o meio da igreja conhecimentos diversos. E os discípulos de João, eles sim combateram esses homens, essa ideia, porque o gnosticismo na época, eu não vou nem falar o que ele parece hoje, mas ele foi uma grande força no meio da igreja. Porque ele começou de maneira sorrateirazinha, assim, bem leve mesmo, não tem aquela passagem que fala que cuidado com as raposinhas, né? As raposinhas não tem problema, mas deixa ela crescer. O gnosticismo, quando entrou no meio da igreja, foi dessa forma. Não deixa. Eles vão se render ao Evangelho. Eles vão compreender bem o Evangelho. O pai do gnosticismo, os irmãos devem saber. Aliás, antes de entrar nessa questão do pai, diretamente nisso, eu gostaria de falar aqui com os irmãos sobre a possibilidade de conhecer a Deus. Eu vou seguir o script aqui. A possibilidade de conhecer a Deus, como eu falei, se depender de nós jamais escolheríamos o Senhor pela nossa natureza pecaminosa. Ok? Certo? Então, de qual forma Deus pode se revelar ao homem? De duas maneiras. É a revelação, me ajudem? Revelação geral ou revelação especial. Depois você vai falar para mim sobre a revelação especial, então. Sabe? Pode dizer um pouquinho? Não, então tá. Vamos lá, revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral, imagine aqui os irmãos. O índio, nós sabemos que existe ainda aldeias que o ser humano não entrou. Em todo mundo, em qualquer lugar do mundo, existe ainda um lugar que o ser humano não entrou, o evangelho não entrou. De qual forma o homem pode conhecer a Deus ali? O que o índio que nunca viu ao Senhor em sua vida, ele faz? E por que ele faz isso? Porque na queda do homem ficou uma coisa ainda dentro de nós. Qual é? O desejo ardente da nossa alma de buscar o Criador e o medo de morrer. Aquele que estiver no nosso meio falando, não tenho medo de morrer. Eu estou em dúvida com esse camarada, porque esse é um sentimento de eternidade que está dentro de nós ainda.
Nós não fomos criados pela mão poderosa de Deus para morrermos, mas esse sentimento está dentro de nós ainda. Eu não quero morrer. É um sentimento de eternidade. Mas existe um outro, de sede da alma. Esse de sede da alma, se você não tiver oportunidade de evangelizar, de pregar, o que vai acontecer com a pessoa? O índio faz o quê? Quando ele quer adorar a Deus, ele faz o quê? Ele ama a natureza. Ele começa a olhar a natureza, o Salmos 19 retrata bem isso, e ali ele começa a adorar o sol, a mata, e ele começa a dar nomes àquilo ali e formar uma religião para ele. Romanos capítulo 1, pode abrir e ler. Romanos capítulo 1. Então o índio, ele faz isso. Aí quando você chega ali, ele começa a organizar. Aí ele coloca lá um pajé. Não tem o pajé? Coloca o pajé lá, e o pajé é o chefe lá espiritual. Pode ler, meu irmão. A ira de Deus se revela no céu, 1:18. 1:18. A ira de Deus se revela no céu por toda liberdade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que Deus pode conhecer o manifesto deles, porque Deus os manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se no coração insensato, inculcando-se dos sábios, tornaram loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aí. Para os irmãos entenderem, o que o irmão acabou de ler, ele está dizendo que quando eu vejo a natureza e eu falo assim, que coisa linda, pronto, ali é o veredito para que você possa estar diante de Deus, diante do trono do julgamento. Ou seja, não tem como você atribuir aquilo ali, porque Deus que formou todas as coisas, Deus que criou todas as coisas. Pode falar, irmão. A mãe. Uhum. Nós não temos mãe na natureza. A natureza está abaixo de nós. Isso mesmo. Temos um Pai eterno, Criador e poderoso. Glória a Deus. Nos criou para nós dominássemos e cuidássemos da natureza. Amém. Interessante, mas na frente eu vou falar sobre isso, não tem mãe na natureza. Na Trindade não há a quarta pessoa. Na Trindade não pode ter duas pessoas, só três. Pai, Filho, Espírito Santo. Não entra uma quarta, não são somente dois. Mas mais na frente a gente vai olhar isso. Então essa revelação geral, a revelação especial. Qual é a revelação especial? Aquela que você não tem condição de escolher, mas Ele te escolheu. Nós não o achamos, foi Ele quem nos achou primeiro. E nos achou como? Nos nossos pecados, na nossa fraqueza. Então o Senhor, Ele tem essas duas maneiras de se revelar ao homem. Então você chega à seguinte conclusão. Por que então existe a seita? Por que então existe o cisma? Foi isso que aconteceu lá, quando até o tema desse ensino sobre a verdade. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Porque só numa linha de raciocínio, todos vão para o céu? Os irmãos, pode falar, vão? Não. Mas eu falei no início que mesmo o homem não indo para o céu, todos nós somos criaturas das mãos poderosas de Deus. Existe sobre nós ainda depois da queda o quê? O sentimento de vida eterna.
Então, o que o camarada faz? Ele cria a sua doutrina, ele cria a sua religião, ele cria os seus dogmas. E como é que eu sei que eu não criei uma religião, eu não criei um dogma? Como é que eu posso ter certeza? Porque quando você está numa igreja em que ela segue à risca a palavra do Senhor, você pode chegar à seguinte conclusão: esta igreja é uma igreja que tem os seus laços, que tem a sua doutrina lá na igreja primitiva. Porque quando o homem sai daquilo que está na palavra do Senhor, é porque ele não consegue se adequar àquilo ali. E isto é pior do que um pecado de você fuzilar 10 pessoas, se isso fosse, por exemplo, fuzilar não é uma palavra forte, mas lá na igreja primitiva era normal você ajuntar cristãos e mandem matar. Só que quando você pega a palavra de Deus e você foge dela, esse é um pecado maior ainda, porque você está se levantando contra a vontade do Criador. Porque o que precisa ao homem para ele seguir no caminho, para um dia ele estar diante do Criador, diante do Senhor, é que ele siga na íntegra, à risca, o que está na palavra, nem a mais, nem a menos. Se tiver a mais, está errado. Se for a menos, está errado. Porque a palavra, ela tem a instrução para o pai, os pais, para o filho, como governar uma nação, como organizar uma igreja, como orientar. Então, na palavra tem tudo aquilo que nós precisamos. E quando é que a pessoa ela sai dessa vontade? Quando ela quer criar algo fora da palavra. Então, aí ela mesma, automaticamente, você começa a ver coisas ali diferentes da palavra, e ali você já chega a essa conclusão. Bom, tudo bem. E o que aconteceu, então, diante disso? Criaram duas estruturas de pessoas para defender a doutrina da igreja cristã. Foi os apologistas e os polemistas. Kearns, que é um escritor da história da igreja, ele diz o seguinte: os apologistas eles são os primeiros a lutarem, especialmente na defesa da fé contra os ataques do Estado e contra os pagãos, principalmente contra o Império Romano e contra os pagãos daquele momento. Já os polemistas, eles eram mais voltados para as discussões teológicas que tinham dentro da igreja. Tá, então esses dois grupos, nós como cristão, o homem como o servo de Deus, o cristão, ele deve estar dentro de qualquer uma dessas duas características. Porque nós não temos condição de sermos considerados um cristão se não tiver esse tipo de combate na nossa vida. Se nós estamos, quero dizer o seguinte, se nós estamos de acordo com o que está acontecendo hoje no mundo, na vida espiritual desta nação, nós estamos em cima do muro. Mas se no seu local de trabalho você toma partido, não é entrar em questões de dificuldade, de discussão, de problema, não, mas se você toma partido pelas causas do Senhor no seu local de trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, no seu meio social, você é considerado um apologista, porque você vai defender a causa do Senhor. Bem, os apóstolos, Pedro, João, Paulo, no primeiro século, eles fizeram isso. Os pais da igreja, que foi Inácio, Policarpo e Irineu, eles combateram no segundo século os gnósticos. Já no terceiro século,
foi Tertuliano, Cipriano e aí vai. Bom, irmãos, o gnosticismo, entrando agora, ele compartilhava de algumas características do judaísmo e do cristianismo. Ele permaneceu assim, com essas duas vertentes. Aí ele foi crescendo no meio da igreja, ele foi crescendo no seio da igreja. Bom, o gnosticismo ele tem algumas crenças que mais tarde até mesmo se derivou como doutrina da igreja. Bom, Deus para ele. Quem era Deus para os gnósticos? Deus era um demiurgo. O pai deles, o pai dele não, Marcião, que foi um homem notório naquela época no conhecimento, ele era contra o Velho Testamento. Tirou o Velho Testamento, não tem palavra, já está fora da vontade de Deus. Mas ele tirou o Velho Testamento, ele dizia que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Para os irmãos verem qual eram as heresias que eram combatidas naquele momento. Bem, o gnosticismo sustentava que Deus não pode ser observado com os nossos sentidos, nem facilmente compreendido ou entendido. Eles diziam que Deus, ele se revela ao homem em partes. Eles dizem que Deus não pode ser compreendido. De certa forma por causa se pegar todos os crentes, os cristãos do mundo e fazer um levantamento de quem é Deus, nós não vamos conseguir chegar a resultado algum, pela grandeza dele. Se algum homem, notório que for, conseguir definir a Deus na sua exatidão, Deus não pode ser Deus. Os irmãos entendem isso? Deus só é Deus porque ninguém pode conhecê-lo completamente. Como assim? Não dá. Você pode viver 1000 anos sobre essa terra. Você não vai conhecer 1% da grandeza desse nosso Deus. Então vamos lá. Quer ver um detalhe importante aqui que os irmãos falam? É esse Deus que eu estou servindo? Se hoje o sol parar de dar sua força, os irmãos sabem quanto tempo a terra fica negra? Em quantos minutos? A escuridão total? Deve? Quanto? Pode falar. Alguém sabe? Dá em torno de 18 a 19 minutos. Mais precisamente ali tem que ver 18 a 19 minutos. Hein? Olha a grandeza desse Deus que tudo está organizado. Em 1 semana, 2 semanas, não há gerador, não há recurso nenhum do homem que possa fazer com que o mundo não esteja totalmente congelado. Como é que você vai conhecer a plenitude de um Deus desta grandeza? Ele fala assim, lua, sol no seu lugar. Ele fala assim para o mar assim, onda, somente até aí. O dia que eu permitir, você pode vir um tsunami. O dia que ele permitir, todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, ele é potente, é por isso que nós não o conhecemos completamente, porque senão ele não seria Deus. Então, indo adiante, meus irmãos, os gnoses, o gnosticismo e a salvação. Bom, como base da salvação, em vez de uma filosofia, o gnose é uma revelação única da verdadeira natureza dos seres humanos e divinos. Eles não diziam nada com nada. A questão toda é que existia uma doutrina vinda dos apóstolos e se levantaram essas seitas. O pai deles, os irmãos lembram, alguém pode abrir Atos 8:13 e ler, por favor? Só levantar a mão que o microfone vai até você.
mas enquanto não chega, eu vou falando. O pai deles é Simão o Mago. Os irmãos se lembram de Simão. Simão foi aquele que se originou todas as heresias. Ele é considerado um feiticeiro lá em Samaria. Por quê? As maravilhas que eram feitas entre as pessoas no momento de Filipe, de converter o cristianismo, após a conversão. Então, Simão tentou comprar essa bênção. Ele chegou para Pedro, vendo tudo aquilo, ele quis comprar. Pedro o repreendeu ele rapidamente, mas ele, mesmo sendo repreendido por Pedro, ele se agarrou ao evangelho e falou assim: eu vou fazer desse evangelho algo para a minha vida. E os irmãos, saibam de uma coisa: esse homem foi considerado Deus no seu tempo. Esse feiticeiro, esse que pediu a bênção ali, Pedro, quanto custa isso daí? Porque o que você fez eu quero fazer também. Pedro repreendeu ele. Esse daí é o pai dos gnósticos. Ele diz assim: vem cá, quanto é que custa isso? E ele foi repreendido, não deixou de lado, e mais na frente ele criou uma forte religião para ele, a tal ponto que as pessoas o consideravam Deus, como Deus. Ele se intitulou a Deus. Pode ler, irmã, por favor. E deu até o próprio Simão, ao qual sendo batizado, por contínuo com Filipe. Então, vendo sinais das grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Amém. Um outro irmão pode ler também a mentira dos falsos irmãos, que está em Judas 11, não, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, por favor. Segundo Pedro 2, versículo 3. Também ouvidos por avareza para o comércio de vós, com palavras fictícias, para eles os juízos lavrado há longo tempo não tardam, e a sua destruição não dói. O versículo 14, por favor, também, irmão. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis de pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Isso. Meus irmãos, era isto que acontecia lá com os apóstolos e a igreja primitiva. Não é diferente de hoje. Mas aqui eu queria dizer aqui uma coisa importante aos irmãos. Se nós estamos passivos, saibam os irmãos de uma coisa: o mundo não está para brincadeira. O irmão precisa usar a arma que eles usavam. E a arma que os nossos irmãos lá no passado usavam era a palavra de Deus. Ou seja, o conhecimento. Você precisa. Eu vou falar aqui como o pastor Hernandes. O pastor Hernandes falou assim: ó, o dia tem 24 horas, correto? 8 horas nós trabalhamos. 8 horas dormimos. E as outras 8 horas? O que fazemos? Não precisa assim falar assim: não, eu fico muito tempo. Eu já sei, irmão, que você vai falar: eu fico muito tempo no celular, no Face, no Instagram, fazendo. Eu faço uma academia, eu fico 3 horas na academia. Não, eu fico 3 horas fazendo isso. Não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que 8 horas nós temos que trabalhar para prover tudo em nossa vida e na nossa família. 8 horas, descansar. E as outras 8 horas? Das 24 horas que Deus nos dá. Vamos fazer algo aqui hoje? Vamos pegar 1 hora, começar com 1 hora de leitura à palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos comprassem livros e fizessem uma estantezinha lá em sua residência. Por exemplo, tem livros sobre a história da igreja. Sobre a história da igreja.
que quando nós lemos, elas nos impactam, assim, ela nos traz um impacto tão grande que nós somos despertados. Quer ver uma coisa? Eu vou perguntar aqui. Um camarada que todo mundo conhece, todos deviam conhecer. Quem conhece Charles Haddon Spurgeon? Não, só levanta a mão, por favor. Muito pouco. Esse homem, ele pregava de manhã, à tarde, qualquer momento, era para 5.000 pessoas. De manhã vai ter pregação, 5.000 pessoas. Imagina esse lugar aqui com 1.000 pessoas. Era 5.000 de manhã, 5.000 à tarde, 5.000 de manhã, e assim vai. Mas em um determinado momento, o príncipe de Gales falou assim: Spurgeon, eu quero que você pregue lá no Castelo de Cristais. Era uma área reservada para isso. E Spurgeon, tudo bem, eu vou lá. E vejam como Deus cria ocasião e cria para nós também. No mesmo dia que Spurgeon foi conhecer o local, porque não tinha microfone, né? Não tinha isso, ó. Não tinha, era aqui. Aí ele falou: eu vou ver lá como que é a acústica, eu vou lá, vou fazer o pré-ensaio, né, da minha mensagem. Nesse mesmo dia, tinha um homem lá que ele falou assim: olha, Spurgeon vai vir pregar aqui, vai lá e conserta tudo. Só que esse homem era difícil, era um homem difícil. E ele ninguém sabia que ele estava lá, só ele, quem contratou, ele estava trabalhando lá. Spurgeon foi lá fazer o teste. Aí Spurgeon pegou a arma que ele tinha, que era a palavra. A arma que nós temos para o nosso conhecimento, que é a palavra. E ele não viu aquele homem, ele falou, exercitou, né? E ele diz assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele homem lá em cima falou: eu aceito esse Senhor, eu quero esse Senhor. Agora, se os irmãos soubessem a história daquele homem que está lá em cima, ele era um homem difícil. Ele era um homem que era difícil no meio da família, da sociedade. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o poder da palavra que está sobre nós, sobre esse conhecimento que eu falo, e que nós devemos usá-la. Uma hora, lendo a palavra do Senhor. Lembra aqui que o pastor Gessé falou aqui, da tradução lá? Nós falamos ali sobre um menino de 28 anos. Jesus, ele foi morto, crucificado e depois ressuscitou. Ele tinha quantos anos, em média? 33. David Brenner, eu sempre gosto de falar desse camarada, David Brenner, com 28 anos morrendo. Ele descobriu que estava com pneumonia e ele não foi fazer tratamento porque era difícil, ele teve que fazer uma escolha. Ou eu fico evangelizando os índios, ou eu vou cuidar da minha vida, E ele foi no meio de índios, dormindo no chão, se alimentando de uma comida precária. Eu não saio daqui. O tradutor desse menino, lá no meio dos índios, tem um filme que o Mel Gibson ele faz que retrata esse momento. Tem um outro filme que é aquele O Último dos... todo mundo conhece, tá vendo? Quem dera fosse a palavra assim. Esse filme O Último dos Moicanos, não tem? Quem assistiu vai saber que foi naquele momento em que os ingleses e os franceses, eles arregimentavam, eles pagavam os índios para batalharem em seu favor. E David Brenner estava vivendo, Jonathan Edwards estava vivendo mais ou menos nesse tempo. Mas David Brenner, ele vivia ali no meio dos índios. Um camarada que amava o Senhor. Irmãos, sabe quem era o tradutor? Ele não sabia falar a língua dos índios. Sabe quem era o tradutor? Sabe, irmão? Alguém sabe? O tradutor desse camarada? Era um índio alcoólatra. Porque era normal os índios irem para a cidade e viciarem. Então, e eles aprendiam a se comunicar com os americanos também.
da Nova Inglaterra. E quando David Brainerd fala assim, não tem ninguém, foi você mesmo. Imagine, os irmãos, um homem todo drincado, né, como o pessoal fala assim, bêbado. Ele falava assim, o Senhor é o salvador da sua vida. Eu fico imaginando como que aquele homem não traduzia. Mas para os irmãos verem o efeito daquilo, houve muitas conversões, inclusive do pajé da aldeia. Aí David Brainerd já não carregava mais aquele homem, não. Ele carregava o pajé também. Ele carregava o tradutor, que gostava de uma birita, e ele carregava também o pajé, porque o pajé era prova social, não tem? Quando ele chegava assim nas aldeias, porque eram várias aldeias, ele chegava assim, os pajés não deixavam, não dava tranquilidade para ele. Só que aquele pajé convertido falava assim, meu amigo, eu já fiz tudo que é possível para que esse homem possa sair do nosso meio. Eu era pajé lá da minha aldeia, meu amigo, eu fiz tudo e não resisti não. Você tem duas opções, ou você corre ou você ouve ele. Meus irmãos, é conhecimento. Quando você lê a história de um menino que com 28 anos de idade, ele morre. E antes da sua morte, o irmão chega para orar com ele, com a Bíblia na mão, e ele fica chorando. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu vou ver o meu Senhor agora, estou prestes a partir. Então, meus irmãos, é até 10h30, não é isso, Sandro? 10h30, 10h30. Ainda tem mais 10 minutos. Mas então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que nós somos defensores do Evangelho da doutrina sã. O Senhor não chamou a nenhum outro, chamou a você, no seu local de trabalho, dentro do seu lar. Como assim dentro do meu lar? Tem dificuldade? Claro. Constantemente eu sou afrontado dentro do meu lar. Os irmãos lá vão até se assustar. Como assim? Não é pela minha filha, não é pela minha esposa, mas é muitas das vezes por um clique que você dá no celular, por um clique de um canal que você dá. Aquilo faz um efeito tremendo na mente de um jovem. Aquilo faz um efeito negativo tremendo na união de um casal. Então nós precisamos ter discernimento dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, quais não são as ofertas que aparecem para nos levar para a porta larga, para nos levar para longe da presença do Senhor. As coisas erradas estão aí. Mas aquele que é compromissado com Deus, o que ele faz? Não. Isso não está na palavra de Deus. Não, eu sou convertido 100%. Não, as escamas dos meus olhos caíram. Os meus olhos só contemplam ao Senhor. Eu desejo ir para o céu. Eu sei, se eu fizer isso, está errado. Essa é uma forma de evangelizar. Você está defendendo a sã doutrina. E lembre os irmãos que eu falei que eu iria iniciar e findar com a experiência de André, porque André foi o primeiro. Os irmãos já viram, ou já leram sobre a morte de André? Porque a morte de cada um dos apóstolos foi terrível, foi terrível. O que menos sofreu, mas sofreu também na sua velhice, foi foi João, não é isso? Mas André, ele era um homem tão zeloso, porque quando ele fala assim, achei, irmãos, a palavra do Senhor, aqui dando experiência para todos, a palavra do Senhor nos aquebranta, dependendo de como você está lendo ela. Ontem, uma experiência assim que eu gosto, posso falar aqui. Ontem eu estava lendo, e por isso que eu ia pegar um outro versículo, mas eu peguei esse,
porque ele bate com tanta alegria, ele fala com tanta alegria, ele fala: achei, achei, achei. Era mais ou menos assim o dia em que a sua filhinha nasceu. Nasceu, 9 meses, querendo pegar ela em minhas mãos. Ela está aqui. Mais ainda do que esse sentimento, mais ainda, ele diz assim: achei. Ele vibrou. Sabe por que ele vibrou, meus irmãos? A palavra fala daquele camarada que ele encontra um campo. O que ele faz? Ah, ali tem um tesouro escondido. Ele vai e compra aquilo. Ele achou um bem precioso. E André falou assim: eu estive no judaísmo. Eu estive com João Batista. Mas quando ele colocou os olhos sobre o Senhor, o que saiu da sua boca é: achei. E ele segue essa linha do achado. Ele não diz a palavra que ele desviou em nenhum momento, muito pelo contrário, da sua morte, ele começa a pregar, e ele começa a criar um método dessa pregação, de tal forma que a cidade, as pessoas das aldeias, de outros lugares, já começam a se voltar, porque a igreja crescia demais nas mãos dele, aonde ele estava. Não tinha um culto onde era assim, não havia muitas pessoas. Mas assim, isso incomodou muito aquele responsável da cidade, que ele falou assim: 2 estratégias. Primeiro, a pessoa, quando quer te fazer um mal, ela vai sorrateiramente, ela vai assim numa bondade falsa, numa ajuda falsa. E ali aquele camarada chegou para ele e falou assim: podemos aqui mudar o teor da sua mensagem? E uma coisa que nós precisamos ter, irmãos, é discernimento. Ele teve discernimento. Ele falou: esse camarada vai vir aqui porque eu vejo o que estão fazendo aí com o evangelho por aí fora. Não precisamos falar como que está nosso tempo agora. Mas ele pensou assim: eu sei o que estão fazendo aí. Esse camarada vai me propor alguma coisa errada. Ele falou assim: antes de você continuar, eu queria te falar uma coisa. Você é uma autoridade política aqui. Você primeiro precisa se colocar debaixo das mãos daquele que te colocou onde você está. Você precisa de glorificar a Deus que está acima de tudo. E ele falou: não, eu vim te propor o contrário disso. Ele falou: não aceito. Isso foi em particular. Levaram ele numa reunião, já com outros mestres, ele falou a mesma coisa. Não vendo a minha alma, não faço coisa errada. O evangelho é esse. O evangelho é desta forma que eu estou pregando. A minha vida, a minha conduta como um cristão é esta. Não, mas não tem um acordo aqui. Não tem acordo. Muito bem. Aí foram falar assim: se não tem acordo nenhum, nós precisamos eliminar isto. Nós precisamos te eliminar. E ele falou assim: perfeito. Nós vamos te matar. Perfeito. E vai ser morte de cruz. Ele falou: peraí, morte de cruz não. A minha cruz não pode ser igual à cruz do meu Salvador. Aí eles não entenderam, né? Acharam que ele ia recuar. Tanto é que a morte a cruz de André, ela não é dessa forma, né? Ela não foi dessa forma. A cruz de André, ela foi em X,
porque ele falou assim, eu não sou digno. Eu não sou digno. Então, eles entenderam e fizeram uma cruz. Quando André estava indo, ele olhou a cruz de longe. Eu não trouxe o livro, eu separei, mas ele olhou a cruz de longe e ele falou assim, cruz bendita, não sabes que por ti eu vivi. Não sabes que por ti eu fui fiel ao meu Senhor. Eu mesmo não sou digno de você, daquele... Ele disse assim, eu mesmo não sou digno daquele que de ti pendeu. Falando assim, eu não sou digno de subir nessa cruz, porque o meu Senhor e Salvador, ele subiu ali. Muito bem. Esse homem ficou 4 dias ali naquela cruz. Ele foi açoitado, tomou uma surra, subiu na cruz, e as pessoas falam assim, ele não está morrendo. Aí soltaram ele. Ele andou mais ou menos como daqui ali naquele portão, ele caiu e morreu ali. Um homem fiel, um homem surrado, um homem que apanhou, ficou 4 dias sem comer, sem beber, em uma posição horrível. Ele conseguiu levantar, dar uns caminhos e falecer. O que eu quero dizer, irmãos, é que tombou um homem fiel a Deus e foi recebido lá nos céus como um valente diante de Deus. Seremos nós assim? Pelo Evangelho de Cristo? Que eu seja achado assim. Deus quer que cada um seja encontrado fiel no seu tempo. Não é daqui a um mês. Não é, o David Brenner, irmão, fulano. Não. Cada um de nós sejamos encontrados fiéis hoje. Fiel no seu chamado. Fiel na sua posição em favor do Senhor. Fiel em guardar a sua coroa, porque ninguém pode tocar na coroa, só você mesmo. Só você pode mexer na coroa que um dia o Senhor preparou para você. Bem, mais 1 minuto eu consigo resolver tudo. Uma instrução final. O gnosticismo se levantou e foi muito forte naquele momento. Houve o que então? Os concílios. Os concílios definiram o que nós vamos fazer então para vacinar o cristão. Eles criaram os credos. E tem um credo aqui, o credo chamado apostólico, que nós conhecemos, o credo apostólico, né? Foi escrito por quem o credo apostólico? Pelos apóstolos, certo? Não foi. Lição aqui, não foi pelos... foi em função do que eles deixaram como doutrina para a igreja. Tá? Não foi. Mas eu não quero ler aos irmãos esse credo. Eu quero ler o credo niceno. Tá? E os irmãos vão entender aqui qual a importância disso. Eu não sei aqui ser um apologeta, eu não sei defender o evangelho. Leia isso. Leia isso para qualquer um que venha com doutrina estranha para a sua vida. Diz assim, ó. Peraí, alguém conhece aqui o credo niceno aqui para que possa ler? Ia dar oportunidade. Não? Então vou ler. Diz assim, ó. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os mundos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Ele está dizendo aqui, ó, Jesus é Deus, do verdadeiro Deus, para que os irmãos possam entender. Gerado, não crido.
não criado. Ele não foi criado, não. Ele foi gerado. Sendo da mesma substância do Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Aquele que por nós e por nossa salvação desceu do céu. E foi encarnado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Não tem nenhum problema ler isso. Foi encarnado. Jesus 100% homem. Porque a mensagem deles era contrária a isso. Jesus 100% homem. Jesus 100% Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. Ele veio, ele foi gerado da onde? Da onde ele apareceu? Ele foi gerado por quem? Pela Virgem Maria, nossa irmã. Nossa irmã. Não há nenhum problema, é nossa irmã. Depois disso que as pessoas, né? Mas gerado por Maria. Ele foi feito homem, foi crucificado também por nós sob Pôncio Pilatos. Muito importante falar Pôncio Pilatos, por quê? História. As pessoas perguntam, onde é que tem relatos na história dos romanos? Está sobre a vida de Pôncio Pilatos, está sobre a vida, o que aconteceu sobre os cristãos. É importante dizer isso. Ele sofreu e foi sepultado. Ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras. Da maneira que está na palavra de Deus, aconteceu literalmente. Literalmente. Ele subiu ao céu. Está sentado à mão direita de Deus Pai. E ele retornará com glória para julgar tanto os vivos como os mortos. Ele, cujo reino nunca terá fim. Eu creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e procede do Filho, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado e que falou por meio dos profetas. Voltando a palavra de novo lá no Velho Testamento. Creio em uma santa igreja, universal e apostólica. Eu aceito um único batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida no mundo do porvir. Amém. Amém, meus irmãos.